Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero tratar com vocês sobre quem obedecer à mulher poderá morrer. É bem radical o tema, né? Mas vamos ver o que dá. Primeira carta que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Amém. Meus queridos, vocês que ainda não são inscritos no canal, se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Depois desse vídeo, se você gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos, fale para os seus amigos sobre esse canal. E na descrição desse vídeo deixarei o meu zap para alguma dúvida, alguma conversa. E também o meu Pix, você que quiser colaborar com essa obra. Eu fui líder de igreja, 8 anos, no interior do Ceará, pastor de campo, e 10 anos fui itinerante pelo Brasil. E durante essa trajetória eu contemplei as pessoas carentes, necessitadas. Eu fui um deles, porque nunca juntei nada nas minhas mãos, porque não poderia ver alguém carente e não ajudar. E o meu púlpito hoje é a plataforma do YouTube. Tenho redes sociais também. E ainda trabalho fazendo artes para ganhar a vida. Trabalho fazendo desenhos e vendendo através de eBay em leilões. Mas o que eu gosto mesmo é de transmitir a palavra, né? Muito bem, meus queridos. Tem um vídeo anterior que eu fiz sobre o pastor Ferreira. Me falou que quem fala a verdade não será convidado. Então, nesse vídeo, eu abordei uma pessoa muito especial, uma família muito especial que eu conheci. O irmão Valdemir e a irmã Patrícia, e a família deles. E aí eu contei no vídeo, que tem o título Pastor Ferreira, que pregando na igreja do pastor Ferreira, eu falei toda a verdade. E depois que eu fui para casa, o pastor me levou até onde eu moro, e ele até disse: você mora nesse morro? Você poderia estar morando em Peruíbe, ou Praia Grande, de Santos, um lugar para pessoas inteligentes, mas você mora aqui, veja que não está muito certo isso. Um pregador com tanto conhecimento, né? Eu falei para ele, mas o Salvador esteve lá em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, fazendo milagres. Nasceu em Belém de Judá e era humilde. É assim mesmo, né? O profeta que fala a verdade e não importa muito a caverna que ele esteja, né? Pois bem, e aí que o pastor falou você falou toda a verdade, mas se você falar assim, a maioria dos pastores não vão te convidar, né? Então aí eu falei no vídeo que no outro dia encontrei o irmão Valdemir, fazia parte daquela igreja da Água Fria, que é um bairro de Cubatão, Santos, São Paulo, e ele falou que aquela mensagem entrou na vida dele e mudou a vida dele. Então, eu quero nesse vídeo continuar a história sobre o irmão Valdemir. Pois bem, depois que eu estive pregando lá na Água Fria, e o irmão Valdemir foi no outro dia, esteve comigo, numa boa parte do dia, esteve até a noite comigo, e tinha feito um voto para dar uma quantia de R$2.000 para a igreja. E aí ele disse que Deus falou na mente dele que o voto seria pago comigo, igreja era eu, e eu tinha dívidas para pagar realmente. E ele disse que no decorrer de 40 dias ia me dar R$3.000 do voto. E foi, irmãos, exatamente a quantia que eu precisava para pagar minhas contas, porque eu ia ter de vir embora para o Ceará novamente, era uma direção que eu tinha, e Deus usou ele. E ele falou para mim
eu não abro mão da tua amizade. O que eu quero é só ser teu amigo. E eu lembro que eu até mencionei isso aqui no primeiro dia. Ele olhou bem nos meus olhos e suplicou e repetiu isso. Eu quero que você me diga se você é um anjo. E eu respondi para ele: sou igual a você, sou só um homem. Ele disse: mas tem algo mais em você. Eu vejo um anjo em você. Ele disse: olha, na casa da minha mãe, uma vez, eu vi algo a olho nu, aterrador, muito grande, algo muito forte. Desceu um ser tão poderoso, e ele era alado, ele tinha asas e parecia casco, alguma coisa que quando bateu no chão, tremeu o chão da minha casa. Foi uma visão muito grande que eu nunca mais esqueci. Aí ele disse: eu olho para você, eu vejo fé, esperança e amor. Mas eu quero que você seja sincero. Me diga, você é um enviado de Deus, é um anjo? Eu falei para ele: não, eu sou apenas um homem. Ele disse: agora, esse anjo que você vê, quando eu morei com 17 anos de idade, um ano com a minha tia Maria de Fátima, na Rasteira, em Lagoinha, Xeré, Ceará, uma vez eu saí a pé pela estrada que passava em frente à casa do meu avô e eu vi algo do meu lado, na visão periférica. E quando eu ia olhando, a visão ia ficando para trás, a imagem ia ficando para trás. Parecia um ser humano, mas era mais cristalino, era algo do tipo. E eu, no começo, eu me apavorei. Eu fiquei assustado porque eu não conseguia ver a olho nu totalmente. Ficava na visão periférica. Aí eu falei para ele também, quando a minha esposa me conheceu, me viu a primeira vez, eu, um adolescente, dando uma palavra em uma reunião de oração da Cruzada Uma Desce, que era a mocidade lá do Templo Sede de Fortaleza, na cidade de Jaguaruana. Até foi escrito um livro sobre a Cruzada Uma Desce, que tornou-se Caravana da Misericórdia. E a minha esposa me viu a primeira vez, ela teve a visão de um anjo. E ela falou para Deus: eu quero casar com aquele jovem. E ela era uma moça que já tinha 24 aninhos e eu tinha 21. E quando, quer dizer, nessa época eu não era mais adolescente, eu já era adulto, eu tinha 21 anos. E ela falou que queria casar comigo porque ela teve a visão de um anjo em mim. Eu digo: então, irmão Valdemir, é mistério do Pai, né? Isso já aconteceu dezenas de vezes. E o irmão Valdemir, ele começou a me acompanhar em uns locais que eu ia pregar. Eu lembro até que uma vez deu uma crise de riso em mim, porque o que eu pregava nas igrejas era para que as pessoas acreditassem no Criador, na vida eterna, e amassem e cuidassem uns dos outros, repartissem uns com os outros. E o irmão Valdemir, ele era recém-casado com a irmã Patrícia, uma jovem amiga da gente. E ela é cantora. Ela é cantora. O pai dela também era cantor. Ela era cantora. E aqui e ali saíamos juntos. E na vez que me deu a crise de riso, é que depois de pregar na igreja, eu disse: eu quero chamar o irmão Valdemir, meu amigo, para ele fazer uma oração no final, uma oração final. E aí ele disse: eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar a gente, dar pra gente o pão de cada dia que já está muito bom. Amém. Terminou. Foi a oração dele. Deu uma crise de riso, porque era perfeita aquela oração. Né? Não tinha muito beabá, não tinha muita encenação, era aquilo mesmo. E aí o irmão Valdemir, ele conversando comigo e me levou até a casa dele, ele tinha alugado um pequeno cômodo, recomeçando a vida dele. Havia contado a história que ele teve uma filha, uma primeira filha, que ele tem outra filha. Não sei se hoje já tem mais filhos. E ele passou 1 ano e meio desempregado e quase foi preso por causa de faltar com a pensão. E ele fez aquele voto lá na igreja da Água Fria, bairro de Cubatão, Santo São Paulo, que se Deus desse um bom emprego para ele,
ele daria, não sei se era um mês ou um mês e meio do salário dele para a igreja. E ele tinha conseguido um emprego de contador. E agora ele comprou uma TV de plasma, eu não sei se era 70 polegadas, guarda-roupa, armário, cômoda, um notebook novo. E comprou umas coisas de casa, tudo novo. E ele disse, pastor, eu tenho um terreno, um chão de casa, um terreno que eu vou doar para você, na Água Fria. Ele disse, eu tenho um carro, um Escort, que eu fiz o motor dele, falta só fechar o motor. E para fechar o motor é R$ 400 para terminar de fechar o motor. Se o senhor conseguir antes, o carro é seu. E se não, quando eu receber que eu tiver, eu vou dar aquele carro de presente para o senhor. Que eu vou construir minha casa ainda e comprar o meu carro do meu jeito, né? Enfim. E o interessante, né? Para vocês verem. Durante o período que eu estive em São Paulo, acho que a oferta que eu recebi mesmo, que foi uma oferta que eu considerei grande, foi R$ 350, foi o pastor Josias de Cubatão. Eu acho que, na ocasião, não tenho certeza, parece que ele era tesoureiro da Convenção Geral, lá do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a CGADB. Ele me deu aquela oferta, R$ 350 no envelope. Na maioria dos casos onde eu pregava, não me davam oferta nem para eu pagar minha luz, minha água para sobreviver, era difícil. E eu vim para o Nordeste e preguei em vários lugares. Digo que a paixão que eu tinha, o desejo de ser itinerante era muito grande, porque era barreira de todo tamanho. As chances que eu tive de ser milionário foi formas que eu não pude aceitar, porque ia contra a minha convicção de fé e de verdade. Tive chances de ser pregador milionário, pregando em extensões de Camboriú, por exemplo, e terminando como vitrine lá em Camboriú, como os outros que chegaram a cobrar 20 mil de Camboriú para vir pregar aqui. Mas eu não aceitei, porque eu acredito na vida eterna, acredito no Criador, e que se Ele quer me abençoar, vai me abençoar. Ele usa de quem Ele quiser. Eu faço o trabalho, eu mereço o salário, e Ele me assalaria por qualquer veículo que Ele quiser, mas não de uma forma desonesta, né? Pois bem. E aí o irmão Valdemir, estávamos andando juntos, e ele me acompanhando e muito feliz. Ele viu que era o sistema, e onde eu ia, ele via que eu não pregava a cartilha das igrejas. Eu pregava baseado mais no mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Algo mais alinhado com a fé, a justiça, o amor. E aí um belo dia, quando eu fui lá na Água Fria, vi ele estava triste. Ele falou, pastor, estou perdido. Eu sei o que é o sistema, e eu voltei para o sistema, e se eu morresse hoje eu iria para o inferno. Eu falei, não, irmão Valdemir, não é assim. Onde você está, o Pai está contigo. Não é dessa forma. Ele disse, é porque a minha esposa, Patrícia, ela é muito jovem, ela é cantora, e ela quer continuar cantando nas igrejas, e eu sou marido dela, tenho de levar ela. Eu falei, tudo bem, não se preocupe não, vai dar certo. Fica firme. Ele disse, mas eu não me sinto bem no sistema, eu estou apenas ajudando o sistema, é uma coisa perdida. Eu falei, mas entrega na mão de Deus, não se preocupa não. Até aí tudo bem, né? Então o que acontece? Ele estava triste, ele falou, mas eu estou triste, eu não quero mais servir no sistema, eu quero ir, seja onde for, mas eu quero falar a verdade que o sistema nem aceita, mas, né? E aí o seguinte, aconteceu que da Cota 95, onde eu morava, onde ele foi visitar a gente, e foi lá várias vezes, e foi com o irmão dele gêmeo, Aldeir, Valdeir, ele era Valdemir, irmão Valdemir, é meu amigo do Facebook, somos meu amigo da vida real, é o anjinho que cuidou da gente, né? Aí ele foi lá na Cota 95, e a Cota 95 estava com a placa de CDHU, do plano de indenização de casas
para irem para o Bolsão 7, para aquela área chamada de risco, sair de lá e ir para o Bolsão 7. Então os meus cunhados e eu saímos e fomos para o Bolsão 7, que eram apartamentos, um plano do governo de indenizando as casas do Morro da Cota 95. E quando eu estava lá no apartamento, aí veio a mensagem na minha mente, no meu espírito. O nosso espírito é o nosso entendimento. Por isso que está escrito, não vos conformeis com este mundo, esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Criador. Vontade de Deus. Então o que acontece? O seu espírito é o teu entendimento. Com ele você se liga com o Criador e com tudo que ele fez, o universo todo. Você fica conectado. Teu cérebro é poderoso, né? E aí na minha mente veio, convida Valdemir para vir para um quarto desse apartamento. Tinha 3 grandes quartos. O quarto do apartamento era do tamanho do cômodo que ele alugou com a esposa. Aí eu liguei para ele. Irmão Valdemir, tem um convite de Deus para você. Venha residir com a gente, nem que seja por 3 meses ou 4, aqui no apartamento, no Bolsão 7, Cubatão, Santos, no condomínio. Venha morar com a gente aqui um período, é um convite de Deus. Aí ele disse, pastor, o convite é muito bom. Eu vou conversar com a Patrícia. E aí eu falei, lembre-se, o convite não é meu apenas. É um convite do Pai, é o Pai que está convidando você para vir para cá. Insisti 3 vezes com o convite. Ele respondeu mais tarde, pastor, falei com a Patrícia, ela não quer ir, mas agradeço muito o convite. Para mim seria muito bom. Então o que aconteceu? Eu disse a ele que o convite era de Deus, era do Pai, mas ele obedeceu à esposa. Ele já tinha dito que estava se sentindo morto, que estava perdido e se morresse iria para o inferno. Eu falei, não é assim. Não é pelo fato de você ser casado e precisar estar com a esposa que você vai perder sua alma. Não é isso. Às vezes acontecem incidentes, problemas, mas não é isso aí. O Pai nunca vai te deixar, não é assim, né? E tinha dito que tinha de caminhar com a esposa, levando nas igrejas, porque ela era cantora, mas não se sentia mais bem com o sistema. E agora? Ele disse que o convite era tão bom, ele queria, mas ele não ia atender por causa da esposa que não queria. E aí eu pensei com a minha esposa, por que seria? A Patrícia, a esposa dele, a ex-esposa dele, né, agora, é nossa amiguinha, é nossa amiga. Nós fomos amigos juntos, o irmão Valdemir e a irmã Patrícia. Fomos amigos. Eu não iria restringir nada, não iria fiscalizar nada da vida deles. Cada um faz da vida o que quiser. Mas eu sei que não aceitaram. E aqueles bairros ali vizinhos, Água Fria, que eu estive pregando várias vezes lá. Preguei na igreja Ministério de Santos, que ele fazia parte, e no Ministério Cubatão, que eu fazia parte com o pastor Romualdo e o pastor Fabiano, no 2º setor de Cubatão, porque tem 2 lá. Preguei em Pilões e Água Fria, as mesmas mensagens que preguei lá na Vila dos Pescadores, Pilões, Água Fria onde ele morava, irmão Valdemir. E aí, soubemos da notícia. Ondas gigantes de Santos invadiram bairros, destruíram 3 bairros, Pilões, Água Fria e Vila dos Pescadores. Eu havia pregado recentemente naqueles 3 bairros. E naqueles bairros, lembro que, até agendado pela igreja que eu fazia parte, eu cheguei lá e disse, olha, as mensagens que andaram pregando aqui foram mentirosas. Pregadores andaram dizendo, a tua vida vai mudar hoje. A partir de hoje, você não vai mais ser a mesma pessoa. Da forma que você entrou, você não vai sair. Aí eu brincava e dizia, até porque você entrou de frente para cá e vai sair de frente para lá. E aí, aquelas mentiras, Deus vai te pegar de baixo, vai te botar lá em cima. Né? Quem te olhar não vai olhar de cima para baixo, é de baixo para cima. Né? Deus vai mostrar que Ele é Senhor na tua vida e ninguém mais vai te humilhar. Porque Deus... Né? Aí eu falei, tudo mentira. O que devemos fazer é cuidar uns dos outros. Quem tem mais ajude quem tem menos. É como dizia João Batista, quem tem 2 capas, dê uma para o seu irmão. Né? Ajude. E aí, soube da notícia. 3 bairros deixaram de existir. A água destruiu.
Pilões, Água Fria e Vila dos Pescadores. E aí eu fiquei muito triste, porque eu sabia que meu amigo Valdemir tinha perdido tudo ali. Porque o convite do pai, antes disso, foi para ele pegar as coisas dele que caberiam em um quarto do apartamento, cabia tudo. Eu insisti 3 vezes com ele. Mas ele disse que a esposa dele, a nossa amiguinha Patrícia, não havia concordado. Eu não tiro a razão dela. Todo mundo sabe, cada uma na sua medida. Então eu soube que estavam em um grande ginásio lá de Santos. Um grande ginásio esportivo. Estavam lá as famílias desabrigadas. Fomos para lá, a minha esposa e eu. Quando chegamos lá e fomos procurar, havia um monte gigante de roupas, um monte de calçados. Havia psicólogos ali, havia médicos, havia tanta gente lá. E eu os encontrei. O meu amiguinho e a minha amiguinha, o irmão Valdemir e a irmã Patrícia, os dois vestidos de shorts, ele de camiseta, ela parece que também, com os olhos vermelhos irritados, de água com lama, talvez, alguma coisa do tipo. Os olhos estavam irritados. E ele, pastor, senta aqui comigo. Tinha um balcãozinho de madeira assim. Aí ele disse, eu estou do lado de um profeta verdadeiro. Quantas vezes passaram pregadores pregando lá e dizendo, tua vida vai mudar, e prometendo maravilhas. O Senhor passou por lá dizendo que cuidasse uns dos outros, repartisse uns com os outros. E o que aconteceu? Está se cumprindo aqui, ó. As pessoas vêm de toda parte aqui de São Paulo trazendo o porta-mala cheio de gêneros alimentícios, cheio de roupas, trazendo calçados e trazendo para aqui, ó. Aqui tem esse monte de sandálias. A gente escolhe a que dá no pé da gente e calça. Aqui, ó, um monte de sandália, um monte de roupa, repartindo. O Senhor falou a verdade. Aí eu olhei para eles, eu até brinquei e falei assim, Deus convidou vocês para ir comigo lá no apartamento, não obedeceram, né? Toma lama nos olhos. Até fiz essa brincadeira, né? Então o que aconteceu? Eu perguntei a eles da situação. Aquele anjinho, né? Que ele tinha dito, que tinha aquele Escort, aquele carro, que ele ia dar para mim de presente, ia comprar o carro do jeito dele. E tinha um terreno lá na Água Fria que ele ia doar para mim, né? E não isso, mas todas as coisas novas que ele tinha comprado recentemente no seu emprego novo, tudo tão bonitinho, tão arrumadinho as coisinhas. Tudo foi por água abaixo, literalmente. Mas o mais precioso estava ali, estavam eles. E aí eu precisei vir, em 2013 eu precisei vir de São Paulo para aqui. E através do Facebook conversamos com a irmã Patrícia e com ele. O que aconteceu? Quando eu ainda estive lá conversando nesse dia fatídico, ele disse que a prefeitura estava conversando sobre o que faria referente a casas, mas não tinha nada decidido. E aí ele disse que os pastores das igrejas que eles fizeram parte não apareceram ali. Um dos pastores, um deles, passou num carrão grande, parou lá em frente num carro, com óculos escuro, vidro fumê, abriu o vidro do carro, baixou um pouco o óculos, olhou de longe e foi embora. Não apareceu líderes ali agora para se compadecer das ovelhas. Não apareceu. E diga-se de passagem, os líderes, na maioria dos casos, ficam milionários. É dinheiro que entra todo dia, é muito dinheiro. Eu estive nesse meio, eu sei como é que funciona. É porque meus olhos eram voltados para as almas, para as pessoas. Sei que minha recompensa será no outro mundo. Se dependesse de receber recompensa aqui em ser fiel, aqui é cruz, é só chicotada mesmo, é prego nas mãos, é perseguição, é morte, é fogueira. Foi isso que todos os seguidores do Messias encontrou. Eu pensei que dava para conciliar. Tendo talento, sendo um erudito, sendo um bom pregador, dava para falar a verdade, dava para ser aceito, ter como viver bem e ainda ajudar os carentes. Não dá. Se falar a verdade, desconstrói o sistema. Fica sem nada, sem nada. O que aconteceu? Aquele homem que doou o telhado da igreja, que
tanto cuidou da igreja, que era tesoureiro da igreja, se fizesse parte realmente da igreja, que a gente chama de primitiva, a igreja no início, que foi chamado Seita dos Nazarenos e Povos do Caminho, teria sido cuidado. E os que tinham bens podiam vender alguns dos bens e trazer aos apóstolos e repartir com cada um segundo a necessidade. Os apóstolos enviados agora, os líderes das igrejas, podiam abrigar, cuidar dos seus domésticos. Mas o que aconteceu? Acabaram indo para Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória. Eu vou conferir no endereço do Facebook do meu amigo. Ele sempre manda mensagem, a gente conversa. Mas eu tenho de examinar o endereço direitinho. Eu sei que a mãe dele e eles foram embora. E o que eu soube, pelo que conversamos com a Patrícia e com ele, antes de ele servir ao pai, ele foi usuário de drogas. Ou pelo menos ele falou para a gente que ele usou drogas. E depois de tudo que aconteceu, parece-me, não tenho certeza, que ele usou umas drogas novamente. E eu entendo perfeitamente o choque que ele teve. E ele teve um AVC, um acidente vascular. E pelo que eu soube, que a irmã Patrícia falou, e alguma coisa que conversamos com ele, acho que, não sei se ele se recuperou. Chegou a ficar de cadeira de rodas e perdeu um pouco da dicção da fala, alguma coisa do tipo. Eu não sei, meu amado irmão Valdemir, como está agora. Tentei até saber um pouco, conversar, mas nossa conversa foi pouca, não teve muita expressão. Sei que meu amigo não morreu. Ele está vivo. E eu falo para ele que tem um sonho de visitá-lo qualquer hora, estarmos juntos. Mas não sei de fato como está direito a situação dele. Sei que está morando com a mãe, sei que o casal se apartou. Sei que aquela Patrícia que ele se obrigou a fazer parte do sistema e levar ela para cantar nas igrejas, que ele se obrigou a não atender o convite para morar conosco no apartamento, ele a perdeu. Ela é casada com outro homem e acho que a filha deles está com ela, não tenho certeza se está com ela ou está com ele. E não sei, acho que o irmão Valdemir já tem outra esposa também, não sei ao certo, que eu não entro muito na vida das pessoas, né? Eu só sei que foi isso que aconteceu. Por obedecer à esposa, o irmão Valdemir quase perdeu a vida. E eu não sei se ele ainda está na cadeira de rodas, se ele já consegue falar. Sei que ele teve um acidente vascular, cerebral, acho que foi. Teve um AVC. Então o que eu espero, meu amado Valdemir, é que o Pai venha lhe restaurar totalmente. E eu quero concluir esse testemunho doloroso dizendo que quando eu voltei aqui para o Ceará, eu precisava fazer um trabalho com as minhas mãos, porque como itinerante, se eu cobrasse e eles pagassem, eu não tinha convicção de falar a verdade, que eu estava falando através do dinheiro. E quando cobram a gente, eles cobram o que a gente vai falar. A gente tem de falar a favor do pastor, então eu nunca fiz isso. Eu nunca cobrei para falar o que o pastor queria, mas para falar o que eu sentia que fosse a direção do Pai para as pessoas. E aí, por não cobrar, pedi que desse uma oferta de amor. A maioria não me deram, não cuidaram de mim, não dava para me manter cuidando da família, nunca teve. A minha esposa, durante meu período de itinerante, ela tinha um sonho de um dia chegar no mercado, encher o carrinho, comprar tudo o que quisesse, nunca conseguiu. Conversando com um amigo meu aqui, filho do irmão Francisco Cunha, o irmão Damião, ele disse, irmão, então tem alguma coisa errada aí. Eu falei, é claro que tem, né, irmão? Porque quem segue é o Messias, o que sobrou para eles? Já viu um apóstolo rico? Ele era rico, tudo que pegava eles repartiam. Já viu uma pessoa falar a verdade e ser remunerado por isso, de falar a verdade? Quando ele fala a verdade, ele pede para os que têm mais ajudar os que têm menos. Não é pedir os que têm menos para trazer tudo que tiver e dar para quem já tem. Irmão, você vai trazer o teu Isaac hoje, tu vai trazer o teu melhor, tu vai trazer a farinha da panela e o azeite da botija da viúva, tu vai trazer a oferta da viúva e tu vai trazer para o altar de Deus, porque Deus hoje vai mudar tua história. Ele vai multiplicar e nunca mais tu vai ter dívida, porque o Senhor será o teu pastor. Língua estranha. Nunca fiz isso. Mas a galera faz. Os que cobram fazem. Então, como eu
queria que os que tivessem mais ajudassem os que têm menos, eu não podia cobrar para poder falar a verdade, né? Enfim, então chegando aqui de volta, apareceu um jovem falando sobre Herbalife. Eu vou apenas dar uma pincelada, esse não é o tema. Apenas sobre a pincelada que se obedecer à esposa da gente, a gente acaba morrendo. E aí apareceu o irmão Deus Wellington, um amigo, falando sobre Herbalife. Só que quando ele estava sentado numa cadeira, que ele levantou e estava fazendo o marketing, explicando sobre Herbalife, eu tive a visão de uma sombra gigante, como um ser que se espreguiçava na cadeira dele, e eu vi aquilo, fiquei pasmo com aquilo, foi uma visão quase que nítida assim, e quando ele falava sobre aquilo, eu vi que tinha alguma coisa errada, senti um gelo na minha veia, senti um mal-estar. E quando terminou, a minha esposa falou para mim, eu quero fazer Herbalife, eu quero vender o produto da Herbalife. Eu falei, amor, eu tive uma visão espiritual muito ruim, eu não me senti bem, eu senti um gelo em mim, igual à última reunião lá em Cubatão, a reunião de obreiro, lá com o líder geral, pastor Wagner, como era o nome do local? Reunião de obreiro que a gente teve lá. Eu não me senti bem, amor, senti um mal-estar. Não, deixa eu fazer, eu vou fazer, você não precisa. Eu vou fazer só Herbalife, eu com o meu grupo, você não precisa ir comigo, né? Eu falei, não, você é minha esposa, eu vou ter de estar com você, né? Não vou deixar você sozinho andando para cima e para baixo com o grupo. Vou te ajudar também. Então o que aconteceu, né? Para abrir e fechar a supervisão, tivemos de pegar dinheiro emprestado. E aí eu notava, tinha algo, não estava correto, faltavam informações, que depois eu entro nesse detalhe. Eu sei que não foi uma direção de Deus para mim, foi da minha esposa. Então, nunca na minha vida eu tinha tido um acidente daquele. E eu me acidentei, e aí tive de ficar 6 meses me recuperando. O material que eu espalhei, muitos não me devolveram, não pagaram. Fiquei endividado, fui cobrado, ainda hoje, 10 anos, ainda tenho dívidas. Primos, parentes atiraram pedras em mim, né? E aí eu tinha advertido a ela, não vamos fazer. Aí eu falei, há uns anos atrás, lá no Parque Jerusalém, em um evento, Sérgio Ivan, um cantor, que a gente convidou de Morada Nova, quando eu era pastor em Hererê, aqui na região Jaguaribe. Hererê, convidei ele para cantar na minha igreja. E eu encontrei ele no Parque Jerusalém, pregando ali no evento. Eu estava pregando e ele disse, quer uma renda extra, pastor? A minha esposa e eu estamos ganhando R$2.500 extra por mês com um produto muito bom de mercado chamado Herbalife. É uma tendência, é saudável, é nutrição, é algo muito bom. Aí eu falei para minha esposa, eu não senti direção, né? Mas ela insistiu, eu obedeci ao pedido dela. E aí me acidentei e ficamos com dívidas, e foi o pior período da minha vida. Fui até ameaçado de morte. Até uma pessoa chegou e me ameaçou de morte por conta de R$1.000. Não vou citar o nome dele e tudo, mora aqui em Lagoinha, mas me ameaçou de morte. Isso nunca tinha acontecido comigo, né? E depois daquilo, outra vez a minha esposa disse, vou fazer um sorteio de R$3.000 para pagarmos as contas. Eu olhei e falei, filha, eu estou olhando avante, eu não estou conseguindo ver isso funcionar, não vai funcionar. Gente, eu não sou fanático, eu não sou religioso, viu? Eu não sou esquizofrênico. Eu sei o que é esquizofrenia, eu cuidei, eu residi ao lado de uma pessoa com esquizofrenia há 8 meses. A pessoa até me atacou fisicamente, um amigo da gente. Eu sei o que é isso. Eu cuidei do meu primo quando ele ficou louco de verdade, meu primo Valdico. Estive cuidando dele em Fortaleza, na casa de minha tia. Eu tirei ele do hospital no manicômio. Tiramos de um manicômio. E eu fui cuidar dele. Que ele falou que sentia que ia morrer onde estava. Eu falei, você vai viver. Eu não sou louco, né? Mas aí eu senti aquilo, vi que não ia dar certo. Ela disse, deixa eu fazer, eu vou fazer. Você não precisa se envolver. Eu falei, não, mas eu vou te ajudar, né? E aí ela disse, olha, eu soube, né? Eu soube. Ela falou e também eu soube, meus parentes disseram. O Francisco, ele fez dívidas, né? Que era Herbalife, né? Fez dívidas. Mas a sorte dele é a mulher. Porque a mulher é desenrolada. A mulher, ela era ativa. A mulher que vai salvar a situação.
Ela vai fazer um sorteio de R$ 3.000 e vai dar certo. Aí até um irmão meu falou para ela, disse, se você trouxer Amado Batista aqui, se fizer um evento e trouxer Amado Batista, você paga o cachê dele e você ainda fica com dinheiro para pagar as contas. Aí eu falei para ela, enganaram-se. Eu desobedeci a visão celestial, indo fazer Herbalife, trabalhar para uma empresa, engordando a ganância de empresários que montaram algo, um negócio bem feito, um produto bom, mas que faltou informações. E a gente pegou dinheiro, porque ou pega no banco ou pega com pessoas, e ficamos devendo dinheiro, e aí a culpa veio para mim, foi você que insistiu para entrar na Herbalife. Eu desobedeci a visão celestial, paguei um preço, me acidentei, fiquei com dívida, paguei muito preço por isso. Por causa disso, do acidente, eu peguei a moto que eu estava pagando, botei no sorteio para ir pagando as contas, paguei poucas contas, né? Durante o sorteio eu estava andando no meu carrinho velho que eu trouxe de São Paulo, assaltaram o meu carro, deixaram só a lata, e tudo isso por conta de uma coisa que não foi a direção do Pai na minha vida, né? Aí eu falei, não dá certo esse sorteio. Ela disse, vou fazer, você não precisa se meter, se envolver que eu vou fazer. Tudo bem, mas eu estou vendo igual a Herbalife, que não vai funcionar. Então ela alugou um ponto lá que é da família Janu, que é primo do meu pai, foi fazer o sorteio de R$ 3.000. O que aconteceu? Um jogo de futebol, uma chuva e uma missa. Foi poucas pessoas. Na hora de começar o sorteio, tinha R$ 900 para 3.000, né? O pessoal estava gritando, reclamando. Eu tive de ir lá e dizer, gente, espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Expliquei a situação. O resultado? 3 dias minha esposa ficou deitada numa cama depressiva. Então veio na minha mente, eu acertei uma coisa. Amor, o que o Pai me der direção, eu vou fazer, não posso atender a tua visão. Eu tenho de fazer o que o Pai me der direção, porque o irmão Valdemir atendeu a Patrícia. Não foi para o apartamento, perderam todas as coisinhas dele e ele ainda perdeu ela. Ela não mora mais com ele. Ele ainda ficou de cadeira de roda, o meu amado Valdemir. E eu não passei por isso, mas tive um acidente, fiquei com contas altíssimas e eu não posso atender. O que você quiser fazer, eu tenho de atender a direção do Criador, senão acabarei morrendo. Então, meus queridos, esse texto aqui, em 1 Timóteo 2:12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, eu diria que a visão de Paulo é uma visão machista. Aí você pode dizer, não, eu discordo, isso aqui é uma direção celestial. Não sei, meu irmão. Eu teria de ler bem direitinho, pesquisar isso aqui, porque na Bíblia, a cultura, eu estudei sobre usos e costumes da Bíblia, no seminário e fora do seminário, e as mulheres, elas não tinham vez. Não aparecia muitos nomes dela, né? O nome da esposa de Ló, o nome da esposa de Jó, e era uma cultura machista, né? Ah, a mulher foi pega em ato flagrante de adultério. Sim, e o homem? Cadê o homem? Não, foi só a mulher que apanharam, né? Então, assim, a mulher era muito objeto, né? E assim, então esse costume aqui, isso aqui que Paulo falou sobre a mulher aprender, no verso anterior 11 diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Né? Não permite que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido. Eu não vou entrar sobre algo mais do contexto, antes e depois aqui desse texto, sobre mulher. Mas eu digo o seguinte, a mulher, ela e o homem devem andar em uma sintonia, em uma sincronia, no mesmo mover, no mesmo espírito, os dois. Né? E eu não vou dizer que é para o homem mandar na mulher, não. Aqui, eu mando na minha esposa manda em mim, num propósito de amor e de palavras. Somos livres, eu faço o que eu quero, ela faz o que ela quer. Nós não somos infiéis. Ela anda com toda liberdade onde ela vai. Eu não ando fiscalizando, eu confio nela, ela também confia em mim para onde eu vou. Eu confio que ela é fiel, que eu sou fiel. Mas o que eu me refiro é que quando o Pai te der direção, por mais que você ame a sua esposa, se é uma direção do Pai, você sabe de fato o que é, cuidado.
Não deixe de obedecer o pai para obedecer a tua esposa. Os dois têm de pensar junto, devem pensar juntos, tomar decisões. Não é só a mulher decidir e você atender. Senão você poderá acabar morrendo. Porque o Criador está em cima, ele vê mais. Ele sabe o que vai acontecer. E se você quiser agradar a esposa e ela não estiver sintonizada com o Criador, com o universo, não souber o que vai acontecer, ela poderá te arrastar para o abismo e ser tarde demais. Então, meus queridos, é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se gostou do vídeo, dê um like. Por enquanto são testemunhos que eu estou contando. Nós vamos estudar a Bíblia juntos também. Deixo na descrição do vídeo o meu Zap e também o meu Pix. Se você quiser colaborar com essa obra, eu gostaria de continuar trabalhando somente na plataforma do YouTube e deixar outros trabalhos que eu faço. Me dedicar aqui porque é o que eu me esmerei, é o que eu busquei, é o que eu mais me aprimorei, foi no conhecimento. Eu desde criança que eu sempre gostei de ler. Eu era criança, eu lia jornal, eu lia revista em quadrinho, eu lia os livros da escola, eu lia tudo que podia ler, né? E com 16 anos de idade, já quase completando 17, eu aceitei a fé e passei a ler tudo. Colecionar livros, né? Milhares de livros, e todo periódico, e todo circular, e todo jornal, tudo que eu podia, né? Fui assinante aqui do Diário do Nordeste, e do jornal O Povo, e Tribuna do Ceará. Lá em São Paulo, eu estive sempre com a Folha de São Paulo, sempre adquiri a revista Época, a revista Isto É, revista Veja. É super interessante, super intrigante, Isto É Dinheiro, tudo eu estive pesquisando. Hoje você tem essa gama enorme, você tem o Wikipédia, o Wikipedia, hoje você tem o Google para pesquisar, hoje você tem aí milhares de livros em PDF, né? Enfim, sempre gostei de pesquisar, né? Então creio que posso ser de utilidade, de edificar, de exortar, de redaguir alguém, ajudar a fé de alguém com conhecimento aqui nessa plataforma. Um abraço em todos, até o próximo vídeo.